Nós vamos conhecer agora um trabalho vinculado ao grupo de estudos sobre morte e sociedade, coordenado pelo professor Arif. Nesse trabalho, apresentado ao CEPIM, eles trazem a análise do livro Assombrações do Recife Velho, de Gilberto Freire. E esse trabalho foi desenvolvido pela estudante Maria Clara. Vamos conhecer um pouquinho mais? Oi, meu nome é Maria Clara e hoje eu vou apresentar uma análise do livro Assombrações do Recife Velho, de Gilberto Freire. O orientador desse trabalho é o professor Arif Amaral, e o trabalho ele teve iniciativa com o nosso grupo de estudos sobre morte e sociedade, que também é orientado pelo professor Arif. Lembrando que o Gilberto Freire ele também é um dos pioneiros da sociologia brasileira, e ele fez outras obras também que são bastante importantes para a nossa literatura. Bom, para a gente começar com a nossa introdução, a gente precisa entender um pouquinho sobre a morte, né? Que a gente pode definir ela como um fator biológico, né, de ruptura de uma passagem, que faz parte de qualquer vida, de qualquer ser vivo, mas que também ela traz uma inquietação quando se pensa em morrer ou uma dor desse evento como consequência. Como, por exemplo, a gente pode citar o luto, né? Que é quando a gente perde alguém, um ente querido ou alguma coisa. E para esse preenchimento desse vazio, a gente pode atribuir vários significados para a morte, né? A gente pode intitular isso como um pacto social. Funciona mais ou menos assim. Por exemplo, essa imagem que eu coloquei na apresentação da caveira com uma foice, sempre quando a gente vê uma imagem parecida, já remetemos, né, já lembramos da morte. Isso é um fato social, quando a gente simboliza, significa como, de modo geral, alguma coisa. Para Durkheim, a alma e o espírito, eles são coisas bem distintas. A alma, ela vai remeter aos vivos, como se ela fosse o que vai dar animação para aquele corpo, e o espírito é aquela, como se fosse a alma fora do corpo, né, pós a morte. Consequentemente, as assombrações são espíritos imersos no mundo dos vivos. Então, os espíritos, após a saída daquele corpo, ele vai permanecer aqui no mundo dos vivos. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre. E por isso, né, tem essa relevância da gente analisar essa obra de Assombrações do Recife Velho, que foi publicado também em 1974. Para o nosso desenvolvimento, a gente analisou que o Gilberto foi de Nova Província a partir de 1928, e isso possibilitou, né, que ele iniciasse uma série de reportagens sobre o sobrenatural do Recife, né? Ele iniciou uma série a partir de então, nesse mesmo jornal, e essa série tinha o nome de Nos Domínios do Sobrenatural, que logo mais tarde acabou se dando nesse livro que a gente analisou, tá aqui a capa dele na apresentação, para darem uma olhada. E para a gente pensar em uma análise mais sociológica das assombrações, né, elas são vistas como se fossem punições dos mortos aos vivos. A gente pode observar de maneira geral que as assombrações elas são interligadas a uma culpa por uma má conduta, como a cabra cabriola, que assusta os menininhos levados, as crianças, né, bagunceiras, e o boca de ouro, né, que assusta os boêmios durante as madrugadas. Esses dois exemplos, elas são exemplos do próprio livro do Gilberto, tá? Para nossa conclusão, a gente pode concluir que o nosso trabalho, né, a partir dessa pesquisa sobre a obra, a gente percebeu que o Gilberto ele fez uma grande adaptação nas matérias jornalísticas, né, sobre os sobrenaturais, e ele escreveu de uma forma muito mais fluida e objetiva para a literatura, né, e para a sociologia também, tem uma grande relevância. Outra percepção é que a narrativa ela se baseia em outros contos urbanos, apresentando características específicas, além de estabelecer uma referência e crendices populares, que se tornaram folclore naquela região, contribuindo para a preservação da memória local. Mas como assim contos urbanos? O Freire, na obra dele, ele tem, por exemplo, ele tem uma parte, né, um capítulo voltado só para casas mal assombradas na cidade, né, no espaço urbano.
Enquanto aqui na nossa região a gente tem muito mais contato com histórias como Saci Pererê, A Mula Sem Cabeça, que são umas histórias mais voltadas para o público rural, né? Que são coisas mais do lado rural do que aqui na obra do Gilberto, né? Que a gente pode falar aí das casas, né? De algumas, como por exemplo, Boca de Ouro, que estava, né? As pessoas à noite na rua, então já tem uma percepção um pouco mais da cidade em si. Aqui, só como uma curiosidade do trabalho, né? Hoje esse mesmo livro ele tem um formato em quadrinhos e até mesmo na arte cinematográfica, né? Como uma série, 3 séries bem curtinhas. Caso alguém queira ter um interesse, tem o mesmo nome do livro. Aqui estão nossas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção.